Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa das segundas-feiras, pela Priority Conteúdos, sobre ufologia. Uma ufologia desmistificada, uma ufologia séria, centrada. Eu sou Paulo Iannuzzi e dou as boas-vindas a todos vocês. Agradecendo sempre a produção da Priority Conteúdos, especialmente na figura do Felipe, responsável pelo convite a mim feito para este trabalho, pela logística, pela estrutura, por me colocar no ar. Enfim, agradeço a todos vocês que estão aí presentes, principalmente neste trabalho. Conto sempre com a presença de vocês todos, vocês presentes nos apoiando, nos prestigiando, nos apoiando, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo neste trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que a Priority Conteúdos pode ser baixada como aplicativo, responsável também pela exibição deste programa, pelo Google Play, pelo Apple Store, e oferece uma gama bem variada de entretenimento. E esta reunião, este trabalho, este programa também está já há algum tempo sendo transmitido pelo recém-criado canal no YouTube da Priority Conteúdos. Lembrando, mais uma vez, a parceria da Priority com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, escola fundada por mim, que também oferece uma variedade de programação com respeito à parte holística, místico-espiritualista, magista, ufológica, arqueológica, enfim. Estamos nas redes sociais e podem nos procurar pelo Facebook, pelo Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo canal Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, que também oferece uma variedade grande de lives, entrevistas e material dentro do que foi citado, e diretamente pelo WhatsApp da Pilares de Hermes Escola de Mistérios, 21 98273 9603, a fim de receber as chamadas para as nossas atividades, tanto online quanto presenciais. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E vamos ao tema de hoje, que é UFOs e naves-mãe. Vamos direto ao ponto com respeito aos UFOs, ou OVNIs, se bem que, já foi mencionado aqui, existe uma diferença entre a nomenclatura em inglês e em português. UFOs, tradicionalmente, pela própria tradução, Unidentified Flying Objects, tem a ver com objetos voadores não identificados. E assim, até hoje, são qualificados esses objetos voadores não identificados como possíveis naves, sejam elas tripuladas ou não, objetos voadores ou não, oriundos de algo alheio ao nosso planeta. Enquanto OVNIs têm uma conotação mais abrangente, ligado a não só a natureza desses objetos possivelmente alheios ao planeta, como coisas, elementos relativos ao nosso próprio planeta, possivelmente na alta atmosfera, na parte submarina abissal e com respeito a bolsões intraterrenos, não somente no sentido físico, como no sentido dimensional, da própria Terra mesmo, né, do nosso próprio planeta. Uma vez que, tanto em órbita como na alta atmosfera, determinados objetos voadores não identificados não se parecem em nada com naves ou alguma coisa externa ao nosso planeta, e que carecem de um estudo sério, de uma pesquisa mais profunda, pelo menos à vista
do grande público ou à vista do usuário de tecnologia computadorizada comum, sabe-se lá em que nível de pesquisa e estudo, não divulgado ao público, e nós sabemos que o que existe de mais avançado só é passado de uma forma geral depois de mais de 20 anos. Então, muita coisa, sabe-se lá, repetindo, o que deve haver de estudo e pesquisa mais sério com determinadas conclusões e definições que desconhecemos de uma forma geral. Então, dentro desse processo, existem aqueles aparelhos, aqueles veículos que tanto são e foram e continuarão sendo registrados, documentados por filmes, por fotos, embora com o advento da tecnologia digital seja muito mais fácil e simples fraudar com uma extrema nitidez e precisão e perfeição qualquer coisa que você queira, né? Mesmo assim, existem muitos documentos, não só antigos como modernos, que evidenciam esses avistamentos, esses UFOs, essas naves aparentemente de pequeno porte, que circulam pelo planeta, adentram montanhas, saem de montanhas, entram e saem de portais, entram e saem do meio submarino. E, por mais tecnologia que tenhamos e avanço que tenhamos, nada podemos fazer a respeito disso e outras coisas dessa natureza. Que, porventura, é um grande, entre aspas, problema e questões muito sérias com respeito às grandes potências, que também ajudam no processo de acobertamento por conta desse processo. O que seria, melhor dizendo, de um país como os Estados Unidos, abrindo definitivamente a veracidade sobre isso, que precisaria e está sendo feito muito aos poucos, paulatinamente, homeopaticamente, preparando a população que já deveria ter sido preparada há mais tempo e que é bastante questionadora a respeito dos impostos e investimentos no setor bélico e que, com respeito a esses objetos, a essas aparições, perdão, e essas manifestações, a tecnologia militar, estratégica e de inteligência nada pode fazer com esses objetos que entram, saem, transitam, quando querem, como querem, a seu bel prazer. Dentro dessa qualificação, nós temos uma documentação fotográfica e dos avistamentos de milhões e milhões de relatos ao longo de 50 anos desses objetos que transitam, chamados UFOs, ou OVNIs, de provável origem interestelar, interplanetária, alheia ao planeta Terra. E esses pequenos UFOs, digo pequenos, porque mesmo aparelhos de 50, 60, 80, 100 metros de diâmetro ou de comprimento, que são os objetos mais tradicionais, relatados e documentados ao longo dessas aparições e avistamentos ao longo desses anos todos, né, são ainda pequenos em relação a outros objetos ainda maiores, as chamadas naves-mãe. Então, a diferenciação, que é muito interessante, das chamadas sondas, objetos esféricos que variam no seu som quando este existe e na sua coloração luminosa, indo do vermelho, passando pelo laranja e amarelo, verde, indo até o azul ou índigo, em variadas manifestações, até essas sondas geralmente não tripuladas partirem de um pequeno UFO, ou de um UFO mesmo, de um tamanho relativamente considerável, né? Da mesma forma que esse UFO ele sai de uma nave maior ainda, que abriga, em verdade, vários UFOs. Até vemos isso em filmes de ficção científica, com respeito a grandes naves
Algumas delas nem em atmosfera entram, não tem condição. Então, UFOs, esses de pequeno porte, transitam pelo planeta e fora dele com uma limitação de desempenho e uma limitação de distância e de também velocidade, embora empreguem velocidades altíssimas dentro e fora da atmosfera, eles têm um limite de atuação, que para nós é algo espetacular. Vai dar uma voltinha até Plutão, um pouco além, e volta. Não tem uma autonomia de voo mais profunda, mais extensa. Talvez até tenham e não saibamos disso. Mas o que se sugere, pelo que já foi documentado pelas naves que saíram aqui da Terra, fazendo pesquisas, levantamentos no sistema solar inteiro e documentando isso, já apresentado em vários congressos, seminários, etc., etc., tá? Sugerem justamente isso, que esses UFOs que avistamos, esses OVNIs que avistamos e documentamos, principalmente aqui na Terra, transitando pela atmosfera, por maiores que possam ser, do que foi citado aqui em termos de tamanho, são pequenas naves, perto de outras naves maiores, que servem de grandes bases. Repetindo, algumas até transitam pela atmosfera e são enormes, na alta atmosfera, mas a grande maioria nem tem condição de entrar na atmosfera terrestre. De tão grandes que são. E sugere-se até que naves enormes, do tamanho da Lua, por exemplo, talvez até maiores, existam por aí. Dentro dessa tecnologia, dentro do que podemos qualificar como avanço de civilizações que estão milhões de anos à nossa frente, e voltando o pensamento que já foi colocado aqui, que não é meu, é da ciência em geral e de um cientista em particular. O nome dele me fugiu agora, mas é o astrônomo e astrofísico que conduziu a nova série Cosmos, algum tempo atrás, levanta justamente a diferença de 2% de genoma entre seres humanos e chimpanzés. E 2% de diferença já fazem que o ser humano tenha justamente esses feitos em relação aos chimpanzés, que são incomparáveis. Se esses mesmos 2%, falando por baixo, fossem aplicados proporcionalmente a civilizações que estão muito à nossa frente, civilizações que estão muito à nossa frente, como seria isso? Se 2% de diferença de genoma faz com que o ser humano seja diferente do chimpanzé num nível que todos conhecemos, imaginem somente esses 2% nessa escala em relação às civilizações que estão à nossa frente. Milhões de anos. E é bem provável que sejam bem mais que 2% essa diferença. E isso já é suficiente para colocá-los num nível que não podemos compreender de avanço tecnológico, consciencial, mental e espiritual. Então, não é nada absurdo que existam naves, veículos, aparelhos, objetos voadores no espaço interdimensional ou transdimensional, como, por exemplo, o hiperespaço, tema do nosso último programa, que possam, maiores que a Lua, até transitar por aí, a partir dessa perspectiva rasteira. Muito bem. Então, dentro desse processo, temos como ancoragem e base veículos, aparelhos incomensuravelmente maiores que esses OVNIs. Em verdade, não sabemos nada.
Existem, obviamente, especulações e existem deduções lógicas a partir de todo o levantamento, embora parco, levando-se em consideração o que existe por aí. Mas, ao mesmo tempo, o homem ele precisa caminhar para um nível de compreensão maior, de uma forma paulatina, de uma forma regular, no seu próprio ritmo, que, por sua vez, também sofre atualmente uma aceleração considerável. Então, mudanças de paradigma estão à nossa frente e farão parte novos paradigmas da realidade consciencial e vívida, até mesmo no plano físico humano, queiram ou não queiram, em algum tempo não muito longe, não muito remoto. Não existe, em verdade, até mesmo pelo estudo, pesquisa e vivência espiritual, espiritualista, até mesmo cabalista e de outras filosofias que levam a esse tipo de pensamento de expansão de consciência e transcendência espiritual, independente do aspecto religioso, não existe nada de repente que aconteça ao acaso ou de uma forma inesperada. O cosmos planeja, tudo está dentro de um enquadramento e um processo hierárquico de planejamento, até mesmo a nível tecnológico, por parte de civilizações mais avançadas. Nós, erroneamente, pelo nosso estado atual de pensamento, análise e tratamento das coisas extremamente superficial, ignoramos que existe muito mais por trás do que nós imaginamos e, hoje em dia, infelizmente, aceitamos ou deixamos de aceitar. Realidades cósmicas ocorrem independente do nosso sistema de crenças. O cosmos não está nem aí, e essas civilizações não estão nem aí, se você acredita nelas ou não. Elas não estão em nossa função, individual ou coletiva, estão obedecendo, como sempre digo aqui, um cronograma cósmico de trabalho em vários níveis, onde a Terra e a sociedade humana, em verdade, todo o sistema de vida aqui na Terra, todos os reinos da natureza, estão inseridos numa programação bem maior, bem mais profunda do que a gente imagina. Pretensão e arrogância humana achar que somos o objeto principal de contato e que estão aqui por nossa causa. Então, as grandes bases, que também são naves, as grandes naves-mãe, estão em nosso sistema solar, distribuindo esses pequenos UFOs por todo o nosso planeta, por todos os planetas e bases que existem no sistema solar e na nossa interdimensionalidade planetária e intraterrena, onde eles primeiro vão lá embaixo, vão nos mundos, nos reinos subterrâneos dimensionais, para depois aflorarem a superfície. Num trabalho conjunto, pois são hierarquias antiquíssimas que vêm de uma origem comum, a maioria do nosso próprio sistema solar. Em cima disso, como já foi mencionado aqui, a documentação dessas naves-mãe pelo sistema solar não é pouca. Existem fotos magníficas de Saturno, com registros, inclusive de uma nave que, adentrando os anéis de Saturno e saindo pelo outro lado, deixa uma esteira luminosa e de fragmentos do próprio anel, que são formados por pedras minúsculas e por grandes pedras, além de cristais de gelo. Uma miríade de partículas iluminadas pelo Sol formam os anéis não só de Saturno, como os de Urano e de Júpiter. E futuramente a Terra terá também anéis. Então, isso não é tão raro ou incomum na natureza. Saturno, ele tem uma gama de anéis muito mais densa, muito mais visível, muito mais bonita,
E existem registros de naves atravessando, objetos, atravessando os anéis e deixando uma esteira de partículas pelo seu deslocamento. Para um objeto fazer isso e ser documentado em foto, levando-se em conta a natureza dos anéis, o tamanho deles e especialmente o tamanho de Saturno, que é o segundo maior planeta do Sistema Solar, se em Júpiter cabem 330 terras, cabe um planeta Terra dentro da grande mancha vermelha de Júpiter. Saturno, um pouco menos. Umas 250 terras cabem lá dentro, talvez um pouco mais. Então, para um veículo, para um aparelho, ou um suposto aparelho, veículo, provocar esse efeito nos anéis de Saturno, e não é um cometa, não é um meteoroide, não é um asteroide, não é nada disso. É um veículo que muda a sua trajetória e tem uma trajetória programada pelo comportamento que ele apresenta nos registros, ele tem que ser um veículo muito grande, levando-se em consideração isso tudo, para não só ser registrado, documentado, como provocar essa esteira de partículas saídas do anel, dos anéis de Saturno, na sua borda externa. Tem que ser um veículo de dimensões enormes, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de comprimento ou de diâmetro. E muito maior que esse. Já foi registrado perto de Marte, praticamente próximo da órbita de Marte, especificamente próximo de um dos seus satélites naturais, Phobos. Lembrando que Marte tem 2 satélites naturais que não são esféricos, parecem 2 batatas, 2 rochas no espaço, Phobos e Deimos, que são pequenos, mas grandes o suficientes para serem comparativamente muito maiores que qualquer aparelho ou veículo. E já foi registrado um objeto quase o tamanho desse satélite, beirando a órbita de Marte, como já foi registrado também em Saturno um grande objeto comprido, lembrando um cilindro, um charutão, que é o nome, o apelido típico dado aqui às naves em forma cilíndrica ou de charuto, que já são enormes em nossa atmosfera, e uma nave, um objeto bem comprido em forma de charuto, perto dos anéis de Saturno. Infinitamente, levando-se em conta essas proporções, muito maior do que aquele que eu falei ainda há pouco, que provavelmente tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão ou de diâmetro. Esse daí, muito mais ainda. E isso já foi documentado, registrado e, perdão, exposto em palestras, eventos, seminários e congressos. Falta de documentação, inclusive das fontes oficiais, governamentais e militares, como estão ocorrendo agora nos Estados Unidos, nunca faltaram, jamais faltaram. E não faltarão. Aqueles que não querem enxergar e, enfim, classificam justamente esses fenômenos como ou inexistentes ou como efeitos produzidos artificialmente, embora existam muitos produzidos artificialmente, ainda estão longe da verdade, infelizmente. E para esses que temos ainda muitos que não acreditam na vida fora da Terra, e isso não é uma questão de crença, é uma questão de obviedades, e contestam justamente vida fora da Terra, etc. e tal, a nível inteligente que possa transitar pelo cosmos, faz parte de um rol, por mais formação que tenha, ainda de um fechamento mental que não se abre a outras possibilidades, nem por uma conversa ou para ouvir, e um comportamento, no mínimo, infantil, infelizmente, diante de tudo que está acontecendo no planeta, inclusive
nesse nível em que estamos sendo preparados para tantas coisas, principalmente para a nossa reformulação interior, como para a reintegração e interação com outras civilizações do cosmos, como já ocorreu no passado do planeta e ocorrerá novamente, pois estamos saindo de uma espécie de quarentena, de exílio, para retomarmos o nosso lugar na família galáctica, no cosmos, no espaço sideral, na vida interplanetária, interestelar, intergaláctica, universal e, consequentemente, multidimensional. Todo e qualquer projeto, nesse e em qualquer outro sentido, qualquer outro objetivo, ainda nos moldes de pensamento do século XX, irão fracassar para o século XXI. O paradigma é outro e vai ser substituído por outro, e assim por diante, muito rapidamente, neste século, e as coisas já estão acontecendo. Então, os projetos têm que ter uma criatividade nova, e isso exige uma abertura mental que permitirá adentrar em outros campos que até então eram ignorados e que você não esperava, até mesmo pela necessidade de abertura mental e de expansão de consciência para essas estruturas novas de século XXI e adiante, onde o que foi até o final do século XX e início do século XXI já é obsoleto. E essa abertura vai permitir que outras coisas, outros elementos, outras ideias e alguns fatos e verdades que eram ignoradas, não vistas, passam a estar cada vez mais escancarados à nossa vista. Enfim, um conhecimento leva ao outro, um testemunho leva ao outro, uma pesquisa e, principalmente, uma vivência e a experiência única, individual, que todos têm, que se une a um coletivo, levam a outras experiências, outras vivências, basta dar o clique inicial para que a roda comece a girar. E a roda do planeta já está girando e não se deve ficar para trás. Quem estiver para trás nesse processo recomeçará em outro mundo. E algumas dessas grandes naves-mãe recolhem interdimensionalmente almas aqui que não tiveram e não têm mais condição de reencarnar no planeta, e não são poucos os que já estão sendo levados para esses outros orbes, que os acolherão, e para eles, ou para quem quer que seja. E eu me incluo nisso, porque não temos ideia do nosso estado, da nossa ficha lá do outro lado. Para mundos que ainda não têm descoberto o fogo nem a roda. E muitos desses vimanas, dessas naves-mãe, transportam essas almas. Então, essa mudança de paradigma é justamente um entendimento muito maior e mais profundo, que erroneamente ainda é considerado religioso, do status quo do universo e do mecanismo evolutivo que existe a nível interplanetário e interestelar, em que algumas equipes cumprem esse cronograma de trabalho numa ação conjunta com a nossa hierarquia do sistema solar e com do nosso planeta. Esses UFOs, essas naves-mãe, fazem parte do processo também, além de muitos outros, especialmente de caráter puramente científico, numa ciência que nós deixamos de crer, deixamos de vivenciar, mas que está aí chegando às nossas portas, mais uma vez, para as consciências e almas preparadas para isso, especialmente as que estão nascendo no planeta de um tempo para cá. Fico por aqui.
Agradeço mais uma vez essa oportunidade oferecida pela Priores Conteúdos na figura do Felipe. Obrigado, Felipe, pelo apoio, pela logística, estrutura, por me pôr no ar. Lembrando que pode ser baixado gratuitamente o aplicativo da Priority pelo Apple Store, pelo Google Play, e uma gama enorme de entretenimento, de programas que nada tem a ver com esse teor e outros que têm, para todos os gostos, disponível, não só lá nos aplicativos, mas também no recém-criado canal no YouTube da Priores Conteúdos, e sua parceria com a Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que pode ser encontrada no Instagram, no @Pilares de Hermes, no Facebook, no canal do YouTube, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, e pelo WhatsApp, para receber as chamadas das atividades presenciais e online, para um trato mais direto com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, pelo WhatsApp 21 98273 9603. Sejam bem-vindos, tenham uma boa noite, uma boa semana, e Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Yat Ha, Om Tat Sat. Muito obrigado a todos vocês que aí estiveram nos acompanhando, prestigiando, nos apoiando. Até.